série de tutoriais em 3D Studio Max. Aqui fala Bruno Aum mais uma vez para a VFX Produções, e estamos trabalhando aí com o processo de texturização através do modificador Unwrap UVW. Então, ao final do primeiro tutorial, a gente trabalhou aqui, limpamos o layer 0, em seguida a gente adicionou algumas texturas e a gente parou na texturização da parte frontal da casa, tá certo? Então nós vamos reduzir agora esse mapa. Eu vou utilizar o atalho Alt E A S para reduzir a escala do mapa. Eu pressionando Shift eu mantenho a proporção. Eu vou colocá-lo aqui na posição correta e vou reduzir a escala até que eu tenha um preenchimento de um tamanho satisfatório. Se você quiser recuperar um pouco da nitidez do mapa, porque quando a gente reduz ele tende a ficar um pouco embaçado, você pode vir aqui em Filtro, Sharpen, Sharpen. Tem hora que ele fica um pouco exagerado, você pode reduzir aqui em Edit, Fade Sharpen. Esse Fade serve para qualquer filtro que você aplicar. Eu geralmente trago até 60% e dou OK. Então, aqui no caso, vamos retornar no Max rapidinho. A gente nota em primeiro lugar que a textura está virada de cabeça para baixo, porque a gente tem, na verdade, aqui o buraco do degrau de entrada e aqui da base de cimento do telhado. Então, nós temos que obedecer aqui a orientação que o modificador nos deu e fazer então a textura de cabeça para baixo. O outro detalhe é que você notou que a gente não tem geometria aqui para janelas e portas, e isso é uma coisa que a gente vai aproveitar dessa técnica para colocar estes objetos apenas na textura, dando assim uma ilusão visual. Então, na verdade, você poderia modelar as janelas e tal, mas vai gerar um mapa mais complexo e vai te dar mais trabalho na modelagem, sendo que você pode obter um resultado quase perfeito através dessa técnica que a gente está utilizando. Então vamos retornar lá e eu vou fazer o seguinte: eu tenho aqui mapas, ou seja, fotos de porta e janela. Eu vou pegar primeiramente aqui a janela. A gente tem uma certa dificuldade aqui por causa do tamanho da resolução, mas aqui já deu. Vou mover um pouco para baixo. Então vou selecionar a janela e vou trazer para dentro da minha textura. E vou, antes de mais nada, redimensionar com o mesmo atalho, Alt E A S. Pressiono Shift para manter aqui a minha proporção sem deixar que a textura estique. E vou reduzir assim na base do olho até o tamanho ideal. Eu tenho aqui a noção de um andar mais ou menos no metade da parede, então aqui o tamanho da janela está ok. Eu dou Enter para aceitar e vou dar o Sharpen aqui na janela para recuperar a nitidez dela. E em seguida eu vou rotacioná-la. Eu posso pressionar Alt E A R e eu pressionando Shift eu tenho os incrementos aqui de 15 em 15 graus e vou rotacionar até ela estar totalmente de cabeça para baixo ou 180 graus. Aqui uma coisa interessante, a gente pode colocar um sombreamento externo para dar um efeito de sombra, já que a gente não tem o vão da janela na geometria. Eu sempre faço isso e aqui no Photoshop é fácil. Basta você selecionar o layer, você clica aqui no botão FX e eu vou aplicar um Outer Glow. A princípio é oferecido esse amarelo clarinho aqui. Nós vamos transformá-lo para preto e mudar para o modo Multiply. Então você vê ele sutil. Você pode aumentar o tamanho, a gente não deve exagerar. E também eu vou colocar a transparência em 100%, só para dar uma noção de profundidade maior.
Está um pouco forte, vou diminuir um pouquinho e vou dar OK. Então aqui no caso, eu vou duplicar esse layer para me gerar mais janelas. Vou chegar um pouquinho para cá. Então, para duplicar, basta arrastar para o botão New Layer. E eu simplesmente vou reposicionar aqui. Eu vou merge os dois layers juntos. Eu seleciono com Ctrl e vou aqui na paleta. Você não está vendo por causa da resolução. E merge layers é Ctrl E. Eu tenho um layer só agora. Eu posso duplicá-lo e com o auxílio da tecla Shift eu vou jogar para o outro lado até obter a simetria aqui. Então eu tenho agora as janelas. Eu vou selecionar de novo os dois layers com a tecla Ctrl e vou dar Ctrl E para fazer o outro merge. Vou duplicar de novo e vou jogar para baixo, ou seja, para cima, para gerar as janelas do segundo andar. Então você vê como é fácil. Fica faltando apenas a porta. Eu posso fechar aqui o gráfico da janela. Eu vou pegar a porta, tirar da frente aqui, seleciono ela e vou jogar dentro da textura. O processo é o mesmo. Primeiro eu trabalho na escala com o atalho Alt E A S. Pressionando Shift eu mantenho a minha proporção. Então a porta, a gente sabe que ela vai ficar aqui. Basta a gente manualmente reduzi-la. Eu dou Enter para aceitar. Vou pressionar Alt E A R e vou rotacioná-la. Pressionando Shift, eu tenho rotação precisa de 180 graus. Dou Enter e vou finalmente dar o Sharpen para recuperar aqui a nitidez do objeto. Posiciono aqui na posição central, vou em FX e vou dar o Outer Glow. A gente já sabe que a gente trabalha com preto, dou OK, modo Multiply para ele poder aparecer, e eu vou aumentar a opacidade e aumentar o size para 6 e dou OK. Então a gente tem aqui já o telhado e a parede da frente da casa prontos. Eu trouxe mais uma textura. Na verdade, a gente só vai ter 3 texturas para compor toda essa casa, que são essas pedrinhas. Eu vou colocar aqui nos pilares para você já ter uma ideia. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou trazer a textura para dentro da imagem, vou posicionar aqui e vou pressionar mais uma vez Alt E A S para reduzir a escala da textura. Eu vou colocar aqui já, eu sei que todos esses retângulos mais compridos são os pilares aqui da frente da casa. Então a gente já pode inclusive duplicar a textura aqui, trazer para o lado. No caso eu vou rotacionar essa de cá, já cobrindo basicamente todos eles. Eu duplico aqui mais uma vez só para pegar até esse pilar aqui. Opa. Então, nesse ponto, você já tem uma ideia de todo o processo. A gente tem todas as texturas aí, e só para não manter esse buraco aqui, eu vou criar um outro layer, que eu vou trazer aqui para baixo, e eu vou preencher ele com a cor foreground. Vou fechar aqui minha textura. No caso a gente tem esse roxo aqui, eu vou jogar um amarelo, só para dar uma noção para a gente lá no 3D Studio Max. E com o atalho Alt Backspace eu preencho o layer, tá?
E isso me dá uma noção de onde já tem textura e onde não tem. O que eu vou fazer agora? Eu vou salvar esse gráfico, que é o textura TIFF, e vou retornar lá no 3D Studio Max. Vou selecionar a minha geometria, vou clicar aqui no modificador Unwrap UVW e vou clicar em Edit. Então a gente já tem aqui os mapas, e para aplicar a textura agora basta a gente ir no editor de material, escolher um slot. Eu vou pegar aqui um cubo em vez de um quadrado. Eu vou colocar aqui 3×2 para você poder ver melhor. E basta ir no canal difuso, clicar aqui no quadradinho, aplicar um bitmap. Eu navego até a pasta aqui e pego o meu mapa texturas e clico em Open. Então a gente vê o mapa disposto no quadrado, tá certo? Eu vou habilitar esse botão aqui, que é o Show Standard Map em Viewport. Dessa forma, quando você aplica o material em um objeto, ele vai mostrar aqui na cena. Então, recapitulando, esse modificador, qual que é a função dele? É justamente mapear a textura na geometria. Como a gente utilizou o mapeamento que o 3D Studio Max fez como referência para gerar textura aqui, então é óbvio que na hora que a gente aplicar o material na geometria, vai estar tudo no lugar certo, desde que a gente tenha posicionado as texturas nos locais corretos. Ou seja, eu sabendo que esse aqui é o telhado e colocando uma textura de telha, eu posso me certificar, dormindo tranquilo, que eu vou fazer a coisa certa aqui. E eu provo para vocês no momento em que eu clicar nesse botão aqui, que é o Assign Material to Selection, eu vou jogar a textura na casa. E aí a mágica está pronta. Você vê a textura na casa. A gente pode renderizar a cena. E aqui você vê então a nossa textura já aplicada, inclusive com os pilares. Deixa eu fazer uma textura maior aqui. Botar 800×600 e renderizar de novo. Se a gente quiser, a gente pode aumentar aqui o zoom. Você vai ver melhor. Então, o fato de a gente ter colocado o amarelo, a gente vê todas as áreas que ainda requerem texturização. E eu deixo a cargo de você fazer o restante aí. Você já sabe as partes que vão receber pedra, as partes que vão receber janelas. Aqui você tem a outra parede. Você pode colocar janelas, porta da garagem, etc. Tá certo? E eu tenho aqui uma textura final. Aqui eu tenho todos os mapas texturizados, com exceção desta parte e desta que na verdade não aparecem. Esse aqui é o piso e o telhado interno da casa, então não precisam ser texturizados porque não vão aparecer. Então agora eu posso ir lá no Max e trocar, só para você ver, tá certo? Se você quiser copiar esse mapa aqui para você saber onde estão as texturas, basta você dar pausa no vídeo, você vai saber exatamente como posicionar os mapas que você já tem aí nos buracos certinhos, tá certo? Aqui eu tenho a outra lateral da casa com a garagem e as janelas. Essa aqui eu chamei texturas 2, então eu vou retornar lá no Max, vou fechar aqui. Tudo que eu tenho a fazer é alterar aqui o bitmap de texturas TIFF para texturas 2 e automaticamente, quando eu renderizar a casa aqui, vai estar tudo texturizado. Então esse é o objetivo final. Agora você vê que está muito fake, né? Requer luz para gerar sombra e oclusão ambiente. Aí sim você vai ter um resultado final convincente, como é este aqui. Aqui no caso nada mais tem do que um céu de fundo, um terreno com a textura de grama aplicada e a iluminação
daylight, gerando sombra. Aí sim a textura pega o realismo adequado, tá certo? Então isso encerra esse procedimento. Eu espero que vocês tenham gostado e possam fazer proveito nos seus projetos do dia a dia. Eu deixo mais uma vez um abraço e vejo vocês na próxima série de tutoriais.